Bom dia, pessoal. Vamos continuar nossa aula de hoje sobre conjuntos. Então, deixa eu começar aqui. Na aula passada nós falamos, definimos o que era um conjunto, demos alguns exemplos de conjuntos, falamos de subconjuntos, como determinar a quantidade de subconjuntos a partir de um dado conjunto. Então, vamos apenas retomar a partir daí, Então, o que acontece? Eu disse para vocês o seguinte, que se a gente tinha um conjunto X, com a quantidade de elementos, digamos aqui, por exemplo, os elementos 1, 2 e 3. Então, para determinar a quantidade de subconjuntos formados a partir de x, bastava a gente fazer 2 vezes elevado ao número de elementos de x. Como nesse caso aqui, o número de elementos de x é 1, 2 e 3, ou seja, são 3 elementos, você vai ter 2 elevado à terceira, e isso vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 8. Então, nós temos 8 subconjuntos possíveis, tá legal? Então, de uma maneira geral, se você, dado um conjunto X com N elementos, temos que o número de subconjuntos possíveis a partir de X é dado por 2 elevado a N. Legal? Como nós fizemos aqui no exemplo acima. Tudo bem? Então, isso aqui eu passei na aula passada. Se vocês, por acaso, se esqueceram e tudo mais, vocês podem conferir o vídeo anterior, tá? Lá tá mais bem explicado, Só que a partir de agora, eu vou começar a falar sobre operações de conjuntos, para a gente não ficar enrolando muito nessa parte. Mas antes de a gente entrar nessa parte de operações de conjunto, eu vou deixar uns exercícios aqui para vocês de subconjuntos, tá? Então, eu vou deixar alguns exercícios. Vamos lá. Primeiro, determine o número de subconjuntos possíveis em cada caso abaixo. Vamos lá. No A eu vou dar esse conjunto aqui, conjunto Azão, dado pelos elementos menos 1, 1, 3, 4. Em B, vou dar esse conjunto Bzão, dado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 9. Então, aqui você tem todos os algarismos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quero saber o número de subconjuntos desse conjunto B. C, um conjunto unitário. E D, vou dar esse conjunto Dzão, que ele é dado pelos elementos menos 6 e menos 5. Então tá aqui. Você tem esses subconjuntos, você no caso vai ter esses conjuntos A, B e C, e eu quero que você diga a quantidade de subconjuntos que você pode formar a partir do A, a partir do B, a partir do C, a partir do D, cada item. Então, para lembrar, basta utilizar a fórmula 2, elevado a N, onde N é o número de elementos do conjunto. Então, aqui só para situar vocês, eu tenho um conjunto A com 4 elementos, quero saber a quantidade de subconjuntos possíveis.
eu coloco simplesmente o 4 aqui no lugar do n. E aí eu vou ter 2 elevado à quarta, que nada mais é do que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Desculpa, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Legal? E aí pronto. Então agora que eu deixei esses exercícios aqui para vocês, ó, dê pause no vídeo, copie ele no caderno aí, tá legal? Vocês podem me entregar na quinta-feira o exercício, tá? Hoje eu só quero que vocês me entreguem, no caso, o conteúdo do vídeo copiado no caderno de vocês, me apresentem até o final da aula, tá bem? E os exercícios eu quero que vocês me entreguem ele na quinta-feira. Então agora vamos à aula finalmente, né? Então vamos lá. Operações entre conjuntos. Vamos lá, galera, operações entre conjuntos. Então olha só, a primeira operação que a gente vai ver, aqui no caso, é a operação de união. União de dois conjuntos, tá legal? O que vai ser a união de dois conjuntos? Eu vou partir para o exemplo porque eu acho que fica bem mais fácil de vocês entenderem. Então vamos lá. No exemplo aqui eu vou pegar dois conjuntos. Vou pegar um conjunto Azão com os elementos 0, 2 e 4. Eu vou pegar o conjunto Bzão com os elementos 0, 1, 2, 3, 5. Pronto. Peguei esses dois conjuntos A e B. Então, o que significa a união? Bem, a união, a gente usa esse símbolo aqui, que é um U, tá? Então, ó, se eu quero fazer a união do A com B, a gente faz assim, me apresenta dessa forma, A união B. O que vai ser esse novo conjunto, né? A união B. Esse novo conjunto vai conter todos os elementos que estão em A e estão em B. Todos eles têm que aparecer aqui. Então olha só, você tem aqui o 0 aparecendo no A e tem um 0 aparecendo no B. Você vai colocar o 0 duas vezes aqui? Não, coloca uma vez só. Agora olha aqui, vamos tentar seguir uma ordem crescente, né? Aqui você tem o 1, mas no A não tem, sem problema. O importante é que você tenha todos os elementos, tanto do A quanto do B. Então, ó, 0, o 1, o 2, o 3, o 4, né? E o 5. Repara que se você pega um elemento aleatório aqui dentro, por exemplo, o 2, você vê que ele tem que estar em um dos conjuntos, em um ou em outro. Ou pode estar nos dois, né? O 2 está nos dois. Agora já o 3 está no B, mas não está no A. O 4 está no A, mas não está no B, entendeu? Então é importante que a união de A com B contenha todos os elementos que estão em A e estão em B. Uma outra forma de você poder verificar isso, de uma maneira mais simples, é através do diagrama. Então a gente faz dois diagramas aqui. Esse aqui vai ser o conjunto dos elementos de A e aqui vai ser o conjunto dos elementos de B, tá bem? O que é essa região em comum aqui? É exatamente isso, a região que vai ter tantos elementos que pertencem a A quanto a B. Então vamos olhar, vamos ver quais são os elementos que estão em A e estão em B. O 0 está em A e está em B, e o 2 está em A e está em B. Então aqui pode entrar o 0 e o 2. Agora os elementos que pertencem exclusivamente ao A, aqui no caso, é o 4, né? E ao B, né, os que são exclusivos do B, é o 1, o 3 e o 5. Então repare que a união de A com B nada mais é do que pegar todos esses caras aí, né? Pegar todos esses elementos aqui, tá bom? Essa é a união de A com B, a união B. Tá legal? Uma outra forma de escrever, né, mas um pouco mais sofisticada, é essa aqui. A união de A com B é o conjunto formado pelos elementos X, tal que X pertence a A ou X pertence a B, tá bom? O que isso aqui está me dizendo? Todos os elementos da união de A com B, ou ele está em A ou ele está em B, assim como eu havia falado com vocês aqui anteriormente, tá bem? Tranquilo? Então, tá aqui, a união B está dada. Vamos falar agora da próxima operação. Agora que falamos da união, vamos falar da operação de interseção. Deixa eu só trocar a cor da caneta aqui. Vamos falar da operação de interseção. A operação de interseção ela é simbolizada pelo aquele mesmo U, só que de cabeça para baixo. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Se a gente pega aqui o conjunto A, com os elementos 0, 2 e 4, e o conjunto B com os elementos 0, 1, 2,
3 e 5, pegar os mesmos conjuntos, né? Acho que são os mesmos conjuntos. Eu quero saber quem é a interseção de A com B. O que é a interseção de A com B? Vai ser um novo conjunto que contém os elementos que estão em comum ao A e ao B. Repara que nesse caso são só os elementos 0 e 2, né, que pertencem ao mesmo tempo. Então a interseção de A com B é exatamente esses dois elementos aqui. Tá legal? Novamente, se você analisa pelo diagrama, o que você vai ter? Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, né? Só para relembrar aqui, os elementos em comum tá aqui, 0 e 2, essa é a interseção. O exclusivo do A é o 4, o exclusivo do B é o 1, 3 e 5. Então, a região que você tem que pintar de interseção é exatamente essa região aqui do meio. Essa região representa a interseção de A com B, tá bem? Novamente, uma outra forma de você escrever isso, de uma forma mais sofisticada, é falar que a interseção de A com B é o conjunto formado pelos elementos x, x'inhos, né? Tal que x pertence a A, agora ó, é o conectivo e x pertence a B. Repara que na união a gente só troca esse E pelo OU. Significa que um elemento da união ou ele está em um ou ele está em outro. Pode estar nos dois? Pode estar nos dois. Tudo bem? Agora a interseção não. É um E. Um elemento ele tem que estar em um e no outro. Tá bom? Para fazer parte da interseção. Então essa é a operação de interseção de conjuntos. Então, vamos agora para a última operação que nos interessa aqui. Vamos falar da operação de diferença de conjuntos. Diferença. Nós simbolizamos a operação de diferença ou com um tracinho de menos entre os conjuntos ou uma barrinha inclinada assim. Então, ó, se a gente retomar esse mesmo exemplo, né? Vamos lá. 0, 2 e 4. 0, 1, 2, 3 e 5. Eu quero saber qual é a diferença de A com B, né? Eu vou representar assim mesmo, A menos B. O que seria o conjunto de diferença A menos B? Eu vou pegar todos os elementos que estão em A, só que eu vou excluir tudo que faz parte do B. Então, por exemplo, eu olho aqui e começo a olhar o A. Ah, o A tem o 0. Bem, mas eu vou tirar o 0 do B, então não tem mais esse elemento 0. Aqui eu pego o elemento 2 no A, mas o B também tem, então tiro ele. Agora aqui no A tem o 4. Bem, o 4 não tem no B, então posso colocar ele aqui. Entendeu? Praticamente dizendo, o conjunto de diferença de A com B são os elementos que são exclusivos do A, ou seja, são os elementos que pertencem apenas ao A, não ao B. Então, nesse caso, vai ser só o 4, tá bem? É só esse elemento 4 aqui. Então, se a gente vai analisar pelo diagrama também, como é que a gente pode verificar isso, né? Deixa eu tentar fazer diagramas maiores, para conseguir colocar os números ali dentro. Então, você tem o A aqui e tem o B, né? Você sabe que os elementos em comum estão aqui, 0 e 2, e os elementos exclusivos do A é o 4, e os exclusivos do B é o 1, 3 e 5. Então, a diferença de A com B é exatamente essa partezinha aqui, ó. Repara que nessa partezinha só existem os elementos de A, tudo bem? Então, a forma que a gente pode utilizar para escrever isso, uma forma mais sofisticada, é falar que a diferença de A com B é o conjunto dos elementos tal que o elemento pertence a A e o elemento não pertence, ó, esse símbolo significa não pertence a B. Então, todos os elementos que pertencem à diferença, eles fazem parte do A, mas não fazem parte do B, tá bem? Então, essa é a operação de diferença. Então, galera, na próxima aula eu vou falar sobre o complementar, tá bom? Complementar. Vou introduzir a noção do complementar, é bem parecido com a noção da diferença, só que tem um detalhe. E depois que falarmos de complementar, vamos trabalhar alguns exercícios em cima disso, tá? A ideia é não se estender muito em cima desse estudo sobre conjuntos. A ideia é que vocês saibam pelo menos o básico, né, de cada assunto até o final do semestre, tá bem? Então, na quinta-feira, eu quero que vocês me entreguem aqueles exercícios que eu passei, que são poucos, tá? E na próxima aula eu vou passar alguns exercícios com relação à parte de operação e explicar essa ideia do complementar para vocês, tá bem? Então, galera, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.